Hoje, a gente vai conversar sobre vestuário feminino. Entra na roda e fique à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje eu vim preparada para o nosso tema, bem menininha, bem princess, bem romântica, cheia de frufruzinhos, para a gente conversar sobre vestuário feminino. E já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar sininho, compartilha com alguém esse vídeo, compartilha nas redes sociais. Ajuda amiga, gente, vamos lá. Vamos aumentar essa comunidade do Moda. Conto com a ajuda de vocês. Vou até ficar esperando aqui enquanto dá teu like, tá? Vou esperar aqui um pouquinho. Pronto? Já deu like? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então tá bom, vamos para o vídeo de hoje. Bom, no vídeo sobre vestuário masculino, vocês sabem, né? Eu já trouxe o histórico ali contando um pouco sobre como a vestimenta, né? A forma de vestir do homem mudou e muito ao longo dos séculos. Justamente porque antes os homens, né, tinham essa tendência a se enfeitar muito mais. Lá no Rococó, no século XVII, a gente via ali, né, o rei que tinha, né, toda aquela pompa e tudo mais, os aristocratas, meu Deus, se enfeitavam muito, gostavam muito ali, né, de ostentar através da sua vestimenta, e que isso mudou muito com a Revolução Industrial. Mas, hoje, a gente vai pegar de uma perspectiva falando da mulher e como esse vestuário dela evoluiu muito pouco ao longo desses séculos, no sentido de conforto e praticidade mesmo, tá? Por quê? A gente tá lá no século XVII, rococó, bombando, os homens super enfeitados, salto, peruca, tecidos super trabalhados, com muitos bordados e rendas e frufrus, e a mulherada também, usando aquelas ancas enormes, gente, que era aquelas coisas que botava aqui na cintura, tinha uma largura gigantesca, assim, às vezes podiam chegar até 4 metros de largura, tá? E para passar pela porta, né, a gata tinha aí sua dificuldade. Então, quanto maior essa anca, mais poderosa essa mulher era. Então, as perucas também eram super altas, né? Vocês devem já ter visto em alguns filmes, como por exemplo o da Maria Antonieta ou a Duquesa, né? Também traz um pouco assim, né, da vestimenta dessa época. Então, vocês já devem entender um pouco, senão eu vou deixar uma referência aqui para vocês verem. Mas o que acontece? Depois que chega a Revolução Industrial, realmente, né, essa vestimenta do homem, ela dá ali uma secada. Então, né, agora ele tá na cidade, ele precisa se locomover, muitas vezes a pé, né, pra ir ao trabalho, pra poder fazer as atividades do dia, porque ele é o ser da casa, que é o ser social. Enquanto a mulher fica em casa, né, nas suas tarefas, né, e deveres de casa, o homem é que sai pra trabalhar. E aqui, novamente, importantíssimo fazer esse recorte, pois, né, lembrando que nós estamos aí em século XVII, século XVIII, século XIX, em que ainda, né, existiam pessoas sendo escravizadas. E essa vestimenta que a gente costuma estudar, ela geralmente é da burguesia ou da aristocracia, né, se a gente pegar ali da Inglaterra, porque eram as vestimentas que eram documentadas, né, tanto em pinturas quanto em fotografias. Então a gente tem muita essa referência histórica e de arquivos mesmo para consulta a partir dessas pessoas, né. Então a gente tá falando aí de pessoas de classe média alta ou aristocratas, né, que tinham aí um poder aquisitivo muito grande, e mulheres, né, brancas. Então a gente tem que fazer esse recorte, tá? Enquanto, né, a gente tinha essa moda da aristocracia, em que as mulheres realmente tinham essa dificuldade até de se locomover, eram roupas muito apertadas, muito grandes, né, que as ancas, depois de um tempo, elas saíram da lateral, elas foram para a parte de trás, em que a mulher ficava ali com essa parte do bumbum, né, mais proeminente. A gente já tinha um movimento de outras mulheres, isso já no começo do século XIX, em que elas usavam roupas entendidas, né, como do guarda-roupa masculino, como por exemplo terno, gravata, chapéu, mas calças não. As mulheres não usavam calças.
E, inclusive, elas eram proibidas por lei de usar calças na França. Olha que incrível. E teve, né, uma dessas mulheres que tinha aí uma realidade de vida não tão favorecida, que ela inventou uma calça que ela podia usar por baixo de uma saia. Então a saia era encurtada e ela usava essa calça para poder se locomover com mais tranquilidade, até, por exemplo, de bicicleta, né? Que essa calça depois ficou batizada como terno Bloomer, né? Que era o sobrenome dessa mulher. Só que, gente, isso deu assim, ó, um bafafá na época. E teve até rainha da Inglaterra falando que era uma afronta à família tradicional inglesa, usar calça, mulher usar calça. Então, assim, era uma peça que realmente ela não era bem aceita no guarda-roupa da mulher, tá? E isso só foi mudar, gente, no pós-Segunda Guerra. Então, assim, ali já no começo do século XX, a gente já tinha, né, em alguns espaços as mulheres usando a calça, mas de forma ainda muito comedida, muitas vezes na casa de campo, ou então nos balneários, quando ia pra praia, né, passar as férias, algo assim. Então ela usava calça, mas no ambiente ali da cidade não era tão aceito, tá? A gente tem a Coco Chanel, né, fazendo essa proposta, então, da calça para que ela né, pudesse ser usada pelas mulheres, mas também não pegou. E aí, só depois da Segunda Guerra, né, em que a gente vê mesmo as mulheres tendo que ir com mais força pro mercado, né, porque muitos dos maridos foram pra guerra, a gente vê que a calça acabou integrando o guarda-roupa da mulher. E ali na década de 50 a gente tem essa questão da calça jeans, né, vindo com força, e aí sim foi uma peça que entrou no vestuário da mulher, porque até então ela não era muito bem vista, né, para as mulheres utilizarem. Babado. O que a gente pode entender, né, sobre a questão dessa evolução mais lenta, mais demorada na vestimenta da mulher? Como eu falei, né, lá atrás o homem, o ser social que vai pra rua, que vai trabalhar e tudo mais, ele tinha a mulher como uma extensão da sua riqueza. Então, essas mulheres, né, que eram dessas classes mais abastadas, que frequentavam eventos sociais mais chiques e tudo mais, elas eram a representação viva ali, né, do poder aquisitivo daquele homem, seja pelo pai, né, então que ele enfeitava sua esposa e filhas, ou seja pelo marido, né, que ele mostrava ali para a sociedade o quão rico, o quão poder ele tinha a partir do quanto a sua mulher ostentava na sua vestimenta. Então, era como se fosse uma riqueza por procuração, né, ele ostentava na sua parceira ali, né, na sua esposa. Então, a gente tinha essa questão, além de que se importar, né, com roupas era algo visto como fútil, né, então que era algo muito ligado ao feminino, e que as mulheres é que tinham tempo, né, para ir à costureira e escolher os tecidos e mandar fazer novas peças. Lembrando que nessa época também Napoleão não gostava que as pessoas repetissem roupa, nesse caso as mulheres, né? Então ele chegava a banir, né, se a mulher repetia a roupa nas festas, nos eventos sociais, desses eventos por um tempo, né, como uma forma de repreensão aí por ela ter repetido roupa. Então, assim, ela sempre tinha que estar renovando seu guarda-roupa, gastando muito dinheiro com isso, e aí ficou meio que essa mensagem mesmo, né, de que se importar com o vestir, se importar com a nossa roupa, tem uma ligação muito mais com o feminino do que com o masculino. No vídeo, né, que eu falo sobre o vestuário masculino, a gente traz, né, que um dos pontos ali, né, que leva o homem a se vestir é justamente exercer essa masculinidade, e então se importar com a sua imagem é algo visto como não masculino, tá? Então, até hoje a gente carrega, né, essas marcas desde lá de trás, de que a mulher é que se importa, que gosta, que é vaidosa e tudo mais. E a indústria da moda, como um todo, só reforçou cada vez mais, né, essa questão, esse estereótipo, tanto de padrão de beleza, quanto dessa submissão mesmo, né, da mulher em relação ao homem, dentro de casa e nas tarefas da vida como um todo, né. A gente tem muito forte aí, depois da Segunda Guerra, que vem o New Look de Christian Dior, né, a gente vê ali que ele traz essa silhueta bem puxando pro
que é entendido como feminino, né, com essa silhueta bem marcada, cintura, um godê muito grande. E em conjunto disso, né, na década de 50, a gente tem aí muito da publicidade reforçando, né, essa questão da família agora que os homens voltaram da guerra, então a mulher volta para dentro de casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e do marido, e a gente vê propagandas, né, publicidades de moda reforçando isso, né, então uma propaganda de um homem ali, que é uma propaganda de gravata, em que a mulher tá de joelhos para ele, né, servindo ele mostrando quem que manda na casa, ou então ela deitada no chão, né, numa propaganda de calçado masculino, falando, né, coloque ela onde ela pertence, que é aos seus pés, né, então muita publicidade reforçando bastante essa questão também, né, do lugar da mulher, onde ela deveria ocupar e como deveria se vestir, né? Então, durante muito tempo, a gente sempre esteve propensa a isso, né? A esses padrões de beleza e a essas regras dentro, né, da sociedade do papel da mulher, né? E de sempre estar muito bem vestida, muito bem cuidada para agradar aos olhos do seu marido, né? Bom, com o tempo a gente foi questionando esses padrões, mas até hoje, né, a mulher ela recebe muito mais informação e muito mais pressão mesmo, né, para cuidar da imagem, para se vestir bem, para estar sempre arrumada. Então, hoje existe uma infinidade muito maior de marcas de moda, de beleza, de cosméticos para mulher, isso não tem nem dúvidas, né? E, enfim, apesar de que os padrões de beleza começaram a ser questionados, a gente ainda, né, vê muito, né, desse padrão sendo empurrado aí, né, goela abaixo das mulheres. Agora a gente tá nessa questão de ser muito magra, voltar para essa magreza extrema, né, como a gente já viu, já comentou em outro vídeo. Então, a gente tá sempre ali à mercê, né, da indústria. E aí tem algumas questões também que eu gostaria de pontuar com vocês sobre como todo esse histórico, né, toda essa questão da nossa vestimenta se reflete até hoje, né, no nosso vestir. Então lá atrás, essas mulheres que trabalhavam, né, que não eram de uma classe mais abastada ou da aristocracia ou da burguesia, elas já buscavam no guarda-roupa masculino itens, né, para trazer para a imagem delas no ambiente da rua ali, né, do ambiente social, para elas transmitirem aí mais credibilidade e tudo mais. E até hoje a gente empresta muito, né, do que a gente entende como vestuário masculino para passar essa imagem profissional. Então, se uma mulher ela é excessivamente feminina no ambiente de trabalho, isso não é bem visto, né? Então, ela ser muito fofa, ela se vestir de forma muito romântica, isso não é bem lido pelas pessoas no ambiente profissional. Mas, ao mesmo tempo, também, se ela for muito masculina, ela também não é bem aceita. Então, assim, você tem que ficar no limbo. Você não pode nem ser muito frufruzenta, nem muito masculina. Entendido como masculina, você tem que ficar ali, né, no meio termo. E a gente sempre tá numa busca muito cansativa até, né? Pra quem é muito jovem, entrou no mercado de trabalho muito jovem, num ambiente em que era num cargo de liderança, ou, enfim, tava muito em destaque, geralmente essa mulher busca o quê? Ela busca parecer mais velha. Então, ela vai tentar utilizar roupas que ela pareça mais velha, mais experiente, para que ela consiga ter essa credibilidade, esse respeito do restante da equipe. Ao mesmo tempo que uma mulher que já está mais velha, ela vai buscar artifícios para parecer mais nova. Então, assim, não tem um lugar ali seguro. A gente está sempre querendo parecer uma coisa ou outra, né, dentro do ambiente de trabalho, porque a gente quer, de alguma maneira, receber esse respeito por quem nós somos, né? Então, isso também reflete muito no nosso vestir hoje em dia. E para finalizar esse vídeo, eu queria comentar com vocês sobre um questionamento que eu vi esses dias em rede social, que eu achei muito interessante, porque a gente tem aí na indústria grandes nomes, criadores incríveis, sem sombra de dúvidas, tá? A gente tem pessoas aí que, nossa, fazem, né, coleções e são realmente artistas.
mas que grande parte são homens, né? Então, mesmo com toda a evolução da nossa indústria e mesmo com toda a evolução de tudo que a gente já discutiu como sociedade, os homens ainda são a maioria quando o quesito é vestir as mulheres. Então, os homens ainda estão no poder da decisão do que as mulheres vão vestir. Então, a gente vê aí, né, muitas mulheres talentosas que são assistentes, que são costureiras, ali, chefe, né, na alta costura, que são, enfim, muito importantes da indústria, mas em grande parte a gente ainda tem os homens mandando aí, né, nessa questão do vestuário feminino. E uma coisa que eu sempre levo, assim, pro lado da ergonomia, né? Porque o princípio da ergonomia é você exercer a empatia. Então, você conseguir se colocar no lugar do outro. E a gente, quanto mulher, a gente consegue entender muito das nossas necessidades. Enquanto um homem teria que realmente, né, fazer uma pesquisa mais aprofundada, tentar entender, né, as dores e as necessidades das mulheres como um todo. E enfim, nem sempre isso é feito. Eu acredito que poucas vezes isso é feito, né? E aí a gente continua vestindo estilistas homens, enquanto temos mulheres muito talentosas, mas são poucas na indústria. Enfim, espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês a refletir sobre essas questões, sobre as mudanças que a indústria ainda pode exercer e continuarmos na luta por uma indústria mais igualitária e mais justa para as mulheres. É isso. Nos vemos no vídeo que vem. Um beijo. Tchau.